A palavra de Deus nos remete ao amor de Cristo. A vivência do Evangelho também nos remete a entendermos e compreendermos o que é o amor, através da obra expiatória de Cristo. E quando nós vemos algum texto na Bíblia que nos falam sobre como nós devemos amar o Senhor, nós nos deleitamos e buscamos dedicar o nosso pensamento nesses textos. E solicitamos sempre o auxílio do Espírito Santo para nos fortalecer e nos colocar diante da vontade do Senhor e fazer-nos entender o quão grande amor que Ele tem para conosco. E um dos textos que nos fala muito sobre isso é o Evangelho de João, capítulo 14. Esse capítulo todo ele vai falar de algumas situações inerentes ao cristão, as suas ansiedades, e o Senhor vem dando a calma, falando para não perturbar, porque Ele foi preparar morada. As dificuldades que nós passamos como cristãos, Ele fala: tem de bom ânimo, eu vou mandar o meu Santo Espírito para você, aquele que fará você lembrar de todas as coisas, aqueles que te convencerá dos seus maus caminhos e fará compreender o meu amor. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que o Senhor ele tem prazer em realizar a boa obra, em cumprir o seu propósito e dar continuidade ao trabalho iniciado na cruz. E nisso nós vemos o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Nós aprendemos algumas lições desses textos. E nessa oportunidade eu quero falar no verso 23, que nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Aqui Cristo está dizendo que aquele que o ama, aquele que tem prazer na sua lei, aquele que tem prazer em fazer a sua vontade. Mas é interessante que nós como cristãos, professamos que amamos a Cristo, mas a nossa vivência, nosso dia a dia, o cristianismo na prática não é a mesma forma do que a sua confissão. O seu dia a dia, a sua vida cristã não é na mesma intensidade. E acabamos chegando a um ponto que Jesus tanto criticou quando ele esteve aqui, que era a hipocrisia dos fariseus. Nós dizemos que amamos ao Senhor, mas as nossas atitudes revelam o contrário. Então, nós não nos passamos da confiança e chegamos ao amor verdadeiro, a compreender o que Cristo fez por nós, a compreender que Ele veio e foi contado como os transgressores, a compreender que Ele veio e habitou entre nós, sendo Deus, Ele habitou entre nós. Aí nós não entendemos esse amor, porque nós pensamos apenas em crer nele para estar no céu, mas não vivemos o que o Evangelho de Cristo nos dá. Nós cremos nele, mas não damos valor ao sacrifício que ele teve por nós, às perseguições que ele teve, às injúrias que ele sofreu, quando ele estava anunciando a palavra ser comparado a demônios. Nós não pensamos nisso, no que ele sofreu por tanto nos amar. O Criador da minha e da sua vida passar por tudo isso e nós não entendemos, nós não damos o devido amor. Quando ele vem, continua a sua obra expiatória, ele é preso, ele é ofendido, ele apanha, ele sofre as dores, ele é amarrado e sofre as chibatadas que cortam a sua carne. O seu Senhor, o Criador do mundo, amarrado para sofrer as dores do meu e do seu pecado. Ele vai a juízo humano. Primeiramente, ele passa pelo juízo religioso e ele é tido como condenado, como um blasfemador. Como pode o próprio Deus sofrer tudo isso, aquele que era puro e conhecia todos aqueles que estavam à sua volta? E mesmo assim, como um cordeiro, ele ficou calado. Aí ele passa para o julgamento civil. E ele não acharam culpa nele, mas mesmo assim o condenaram. Tanto Pilatos quanto Herodes os condenaram e falaram: não, pode crucificá-lo. Libertaram um criminoso, Barrabás, e crucificaram o Cristo, aquele que tanto amou, que demonstrou tanto amor.
Ele foi crucificado, ele levou a sua cruz pelo caminho. Depois de tanto apanhar, de tanto levar as chibatadas nas suas costas, a tua pele toda dilacerada, ele teve que carregar ainda a cruz. Teve que carregar a cruz pelo caminho. Isso nos demonstra o seu amor. Ele teve que sofrer tudo isso. Colocaram nele coisas que ele não merecia, coroa de espinhos. Colocaram nele uma coroa de espinhos. Rasgaram as suas mãos, rasgaram os seus pés, aonde fluiu o sangue do Cordeiro, aonde fluiu o sangue do Todo-Poderoso. E ele entregou a sua vida. E mesmo assim, após entregar a sua vida, eles furaram o seu lado, atingindo o seu pulmão e o seu coração. E ele entregou e vazou, fluiu sangue e água do seu corpo. Tudo por nos amar. Essa demonstração de amor nos mostra o quanto ele nos ama. E nós, às vezes, confessamos a ele, mas não vivemos na mesma intensidade que ele nos amou. Não passamos desse si, porque se você vê o texto, se você me ama, então há aí uma condicionante para o cristão. Ele precisa amar o seu Senhor, ele precisa viver para o seu Senhor, porque se ele o ama, ele alcançará as misericórdias do Senhor. Se ele o ama, ele deixará a sua vontade e realizará a vontade do seu Senhor, cumprirá os propósitos do seu Deus. Então, quando nós olhamos o Evangelho dessa maneira, nós paramos. Será que eu estou amando a Cristo? Será que se ele perguntasse como perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? Será que se o Espírito Santo, através da manifestação do seu Espírito Santo, viesse até você e perguntasse, tu me amas? Você ama o seu Cristo? Tu me amas? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, é claro que te amo. E nós vemos que Pedro negou 3 vezes. Aí nós refletimos sobre a nossa situação quando o Espírito Santo nos questiona, tu me amas? Isso nos faz pensar, será que eu estou amando a Cristo? Será que eu vivo para o Senhor? Será que eu confio no Senhor? Será que eu espero no Senhor? Será que eu confio na promessa que o Senhor nos deu? Será que eu confio naquilo que o Senhor tem preparado para mim e eu vivo conforme o amor dele para a minha vida? Será que eu amo? Será que eu posso responder com sinceridade? Não apenas da boca para fora, mas responder com sinceridade, Senhor, eu te amo. Senhor, eu vivo exclusivamente para ti. O Senhor tem visto a minha vida. O Senhor tem visto o meu testemunho, é para ti. Todo o meu pensamento é para seguir a ti, para responder ao teu chamado, ao teu amor, porque o Senhor me amou tanto e eu só posso entregar a minha vida, porque é o que eu tenho mais precioso. Eu posso entregar o meu tempo, que é o meu bem mais valioso, e eu dedico a ti, Senhor, para fazer o teu reino prosperar, para glorificar o teu nome. Aí quando você entende, vive isso verdadeiramente, você parte para a segunda parte do verso, que ele diz assim, aquele que me ama guardará a minha palavra. Mesmo que a palavra do Senhor seja às vezes para eu abrir mão da minha vontade, mesmo que a palavra do Senhor às vezes seja para me corrigir, para me repreender, eu terei prazer na palavra do Senhor, eu terei prazer em cumprir toda a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é toda a sua Bíblia, é tudo, porque ele recebeu do Pai a palavra, e ele comunicava aquilo que o Pai dizia. E nós vamos ver que todo o Velho Testamento e o Novo Testamento remetem a Cristo, a vida de Cristo. Então, se nós guardarmos os preceitos do antigo, porque o Senhor Jesus, ele não veio apenas para abolir a lei, não, ele veio para cumprir a lei. Então nós temos também que viver e cumprir a sua lei. Nós temos também que aceitar o propósito, as dificuldades que nós passamos, mas aceitar e dizer, Senhor, eu guardo os teus mandamentos, eu guardo a tua palavra, mesmo que seja para mim sofrer algum dano, sofrer algum prejuízo e eu abrir mão dos meus prazeres carnais,
mas eu dedico inteiramente a Ti, Senhor, porque Tu és o meu Cristo, eu Te amo. Então você passa da primeira fase de vencer, sair daquele amor superficial, que às vezes é só de aparência, e você entra naquele amor verdadeiro, de quebrantamento do seu coração pelo que Cristo fez por você, e você começa a guardar a sua palavra, e você começa a viver de acordo com a palavra do Senhor, e a consequência disso é que o Pai te amará, e meu Pai o amará. Olha o privilégio que nós temos por guardar e amar a Cristo. O Pai vem e nos ama. Nós, apenas uma criatura simples, apenas um ser sem força, um ser sem expressão, sem nenhum mérito, mas o Pai, Ele nos ama, porque você ama a Cristo, você ama aquele que tanto foi amado pelo Pai, que obedeceu à vontade do Pai. Então Ele vem e te ama, Ele vem e demonstra o seu amor para com você, mas não para por aí. Ele vem, o Pai e o Filho, Ele vem e viremos para Ele, Ele vem até você, Ele vem e faz um encontro com você diferente, Ele faz um relacionamento com você diferente, porque às vezes nós conhecemos alguém de longe, nós sabemos que aquela pessoa é uma pessoa boa. Conheço tal pessoa, é uma pessoa muito boa. Mas às vezes quando você chega perto dele, você começa a conversar e você prova que ele é bom. Você prova que realmente ele tem um coração bondoso, um coração piedoso, um coração voltado para glorificar ao Senhor. Aí você tem prazer em estar perto dele. Assim também é com o nosso Mestre. Você ouviu falar que ele salva, você ouviu falar que ele cura, mas aí ele vem até você e demonstra o seu amor, e demonstra o seu grande amor e as suas maravilhas, e você começa a dizer: realmente, Ele é muito mais do que eles falaram, Ele é muito mais do que eles me disseram, eu vivo para Ele, eu vivo para Ele, eu amo a Ele, eu guardo os seus mandamentos, porque Ele veio até mim, Ele veio até mim, e você saiu daquela superficialidade, você saiu daquilo, você saiu da sua vontade, foi para a vontade divina, e foi para a vontade do Senhor, e Ele continua: e faremos nele morada. Quando o Senhor encontra um verdadeiro amante do seu Filho, quando o Senhor encontra um verdadeiro amante da obra de Cristo, Ele faz morada, e não é uma morada passageira, não, é uma morada eterna, que quanto mais você desfruta disso, mais você vai querer estar com Ele, quanto mais você desfruta da palavra, dos bens que o Senhor tem, quando Ele habita em nós, você mais vai querer, porque quando o Senhor está habitando em você, a vontade da carne, ela perde a sua força, e você começa a viver uma vida de santificação, você começa a viver uma vida de entrega, uma vida completamente diferente, você é vivificado, você tem algo novo que a presença do Senhor traz, porque aonde Ele está, Ele transforma. Na casa de Obed-edom, a presença do Senhor ficou, Ele mudou a história de Obed-edom, e na sua vida não é diferente, mas para isso você precisa amá-lo, você precisa desejar e guardar a sua palavra. Aí Ele vem e habita em você, aí Ele vem e te dá aquilo que é da vontade dele, porque quando você habita com alguém, você mora com alguém, você tem intimidade, você fala, você conversa como se você estivesse face a face com ele, aí você vai ouvindo as instruções dele, você vai ouvindo aquilo que ele deseja para você, a sua vontade, aí você vai entendendo o trabalhar do Senhor, e você muda a sua percepção, aí você vai amar mais ainda o seu Cristo, porque você vê e tem provado, e é tão lindo quando nós vemos o testemunho de alguém que vive isso. E essa pessoa que vive isso, ela deseja que mais pessoas tenham esse relacionamento com o Senhor. Ela fala: busque ao Senhor, que você vai encontrá-lo. Aquele que procura acha, e Ele virá e fará morada em você. O seu coração estiver aberto e você o amar, Ele tem prazer em estar com você. E Ele vem, Ele entende isso, e Ele deseja que você tenha mais e mais. Mas aquele que não
que não tem esse relacionamento, ele fala: ah, mas o meu Deus é injusto, por que que ele se revela tanto para alguém? Por que que ele se manifesta tanto para alguém? E para mim não, mas você não tem o desejo, o mesmo desejo que aquela alma teve de buscar a presença do Senhor, de amar o seu mestre. Você ama superficialmente, você está às vezes na casa do Senhor aos domingos, ou mais a sua vivência, o seu dia a dia não condiz com o verdadeiro amante do Senhor, porque a sua prioridade não é adorar a Ele, não é glorificar a Ele. Às vezes a sua prioridade é um problema secular, é um pensamento secular, é uma forma que você vê o mundo, que você dedica a sua vida ali naquela tarefa, mas isso vai passar, mas o amor ao Senhor, ele é eterno. O amor ao Senhor, ele é eterno. Então, quando nós entendemos isso e amamos mais ao Senhor, ele vem e demonstra mais amor a nós. Mas quando nós não entendemos isso, ele fica esperando você chegar. Ele te dá a fé para você ser salvo até, mas ele não demonstra a sua glória para você da maneira como que ele queria revelar-se. Às vezes nós não desfrutamos do que o Senhor tem para nós, porque nós nos achegamos a Ele verdadeiramente. Não, nós não achegamos a Ele verdadeiramente. Nós não vencemos o si do amor. Nós paramos na primeira etapa e nós perdemos todo o resto. Mas quando você entende, você realmente ama o seu Senhor, você não vai parar mais de buscá-lo e estar na presença dEle. E aí Ele vem até você, Ele vem e te ama, e Ele faz morada em você. Glória a Deus.